Tá gravando já. Senhor Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor Jesus, em Teu nome. Abençoa, Senhor, esse momento de oração, de encontro, de estudo da Tua Palavra. Abre, Senhor, nosso entendimento, nosso conhecimento e para que possamos, Senhor, estar sensíveis a Ti, Espírito Santo. Nos governa, nos controla e nos ilumina, Senhor. Abençoa meu irmão Lucas, que vai trazer toda a explicação dentro da Tua Palavra, dentro do Teu querer, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, abençoa os familiares, abençoa todos aqueles que não estão aqui presentes, mas com certeza estão orando por nós. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então, irmãos. Então, hoje nós vamos continuar aqui com a perseguição, e vai entrar aqui agora a vida de Paulo, né? Nós vimos na última aula. Então, a perseguição sem querer espalha o evangelho entre os gentios. Atos 11, 19 e 20. Agora, aqueles que foram dispersos por causa da perseguição que ocorreu por ocasião de Estevão foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, sem falar a palavra a ninguém, mas somente aos Eudim. Mas havia entre eles alguns homens de Chipre e Cirene que quando entraram em Antioquia também falaram aos gregos anunciando o evangelho de Yeshua Messias. Então Deus está permitindo isso, essa perseguição, para que se pregue o evangelho, né? Então o evangelho, ele tem que ser algo do seu conteúdo, do seu coração, para que você, em qualquer lugar, você fale abertamente, livremente, de uma forma espontânea, não obrigada, porque Deus não obriga ninguém a nada, mas você revela o seu amor a Deus quando você se compadece das almas e anuncia o evangelho. O evangelho, como eu falei na aula passada, ele é o poder de Deus para salvar. Veja só, Deus criou os anjos, um dos anjos pecou, derrubou outros anjos, e aí começou... Oh, meu Deus. A Oi, eu cancelei a Oi, ela não cancelou a minha linha, fica me cobrando todo dia, toda hora, e fica me ligando. Antes era a TIM. Desculpa aí, irmãos. Bom, então, como eu estava falando, veja só, gente, vocês precisam entender uma coisa muito séria sobre o Evangelho. Muito séria. Muito. Então, eu estou colocando ele como o poder de Deus para salvar toda a alma. Quando você fala salvar, é porque teve um evento que aconteceu na história da humanidade que levou a humanidade para uma condição que precisa ser salva. Paz, Senhor Jesus, irmã Cleo. Entendeu? As palavras, elas têm códigos atrás. Quando eu falo cadeira, cadeira tem madeira, tem prego, prego tem indústria de prego, madeira tem floresta, então tem todo um contexto. Então, quando você fala salvar, é porque aconteceu alguma coisa que precisa retirar o povo daqui. Então, o que é? É a história da humanidade. Então, o evangelho está atrelado à história. Essa história que contam nas faculdades e tudo, é porque, às vezes, a pessoa não estudou o suficiente para perceber as falhas dessa narrativa humana. Mas está cheia de falhas. Então, a verdadeira história da humanidade começa lá no Éden, da humanidade. Eu não quero dizer da forma humana, porque a forma humana é a forma de Deus e a forma dos anjos. Então, tem anjo caído com formato humano, tem demônio com formato humano. Na verdade, até os anjos e os demônios, eles podem mudar de forma. Mas eu quero dizer assim, que esse homem de carne e osso, que fica com o mesmo rosto e vai só envelhecendo, se chama humano, certo? E ela começa lá no Éden, porque foi feito do barro, moldado do barro. Então, a palavra de Deus, você pode colocar qualquer teoria, evolução, todas essas coisas aí, se você for examinar a fundo essas teorias, você vai ver contradições horríveis. E só sustenta ela quem acredita que essas coisas são, assim, razoáveis e quer manter o seu status quo na sociedade onde ele está vivendo. Porque quando a pessoa fala que não acredita na evolução, ele é perseguido dentro da universidade. Então, se você quer realmente ser fiel a Deus,
você tem que tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo, porque Satanás ele entrou na nossa carne, então tem que renunciar para arrebentar com a carne e enfrentar esses obstáculos. Porque lá na frente, quando Jesus se revelar agora, nesse final dos tempos, é que você vai tirar toda a história limpo. E você vai ver a falsidade que era toda essa ciência humana. Existem muitas ciências que foram fabricadas, falsamente fabricadas. Tá? A matemática é a mais assim exata, vamos dizer. Tem coisas na matemática que não se aplica à realidade, tem coisas da realidade que não se aplica à matemática. Então, os dois conjuntos não são os mesmos. A lógica não é a mesma coisa. A física tenta descrever a natureza, só que a física agora ela está muito atrelada ao lado místico, espiritual, porque agora está vindo esses anjos caídos, esses extraterrestres, entre aspas, e ela vai tentar justificar ela como ciência de avanço tecnológico por meio desses demônios. Por quê? Porque eles ignoram a origem desse povo que está vindo aí. Então é uma coisa seríssima, seríssima, seríssima. Eu, para entender todo esse negócio, eu tive que estudar desde os Gênesis até o Apocalipse, investigar, fazer tanta pesquisa, tanta coisa, enfrentar tanta luta espiritual, tanto demônio, tanta porcaria, vocês não fazem ideia. Para ter pelo menos uma síntese, para contar para vocês, né, que eu coloquei aqui nesse livro aqui, para poder ficar registrado como um documento, né, da situação que aconteceu conosco, desde a eternidade, desde lá do céu, certo? Anjos caindo, Deus criando a humanidade, Deus criando o Gênesis e assim por diante. Então, quando você está obedecendo a Deus e sendo fiel, você está defendendo o universo, porque Satanás quer tomar conta da criação de Deus. Esse é o intento. Derrubar o homem, derrubar os anjos, só foi uma parte do plano dele. E agora, nesse final dos tempos, ele está tentando fazer isso por meio científico, por meio tecnológico, por meio de guerra, por meio de mutação genética, por meio de todas essas porcarias que estão injetando nas pessoas. Tá? Eu não posso falar muito aqui, senão eu já peguei um strike aí do YouTube. E você entendeu? É uma estratégia diabólica. Quando Satanás ele trabalha no coração da pessoa, a pessoa não sabe que é comandada por Satanás. Ele é um idiota útil, que a gente chama idiota, é aquele que é manipulado, útil para o inimigo, mas não sabe que não sabe, ou não sabe que é manipulado por inimigo. Certo? Agora, existe aqueles que são os que estão ligados direto a esses anjos caídos, que conversam e recebem as instruções e passa para as outras camadas para que haja esse domínio no mundo. Desde que Adão caiu, os governos do mundo foram colocados pelo inimigo. Aí Deus teve que levantar um povo e colocar um governo dele. Só que esse povo foi falho, foi fraco, teve Davi que foi fiel, pecou, mas Deus o perdoou. Então, é uma guerra espiritual, uma guerra grande. Então, manter a nossa alma fiel é manter a nossa essência e a história correta da humanidade. E também, vamos dizer assim, o reino nas mãos de Deus. Porque Deus não vai perder esse reino, mas nós podemos perdê-lo. Se nós cairmos, Deus põe outro no lugar. Naquele lugar que era para o céu, era para você, Deus põe outro. Deus não vai perder, porque ele falou na palavra dele que ele vai cumprir o propósito dele. Então, a filosofia e a história coloca que os homens constroem a história e fazem as histórias acontecer. Isso é mentira. Quem faz a história é Deus. Só que Deus deixa o homem livre para fazer muitas coisas, porque Deus ele não é opressor, ele dá o livre-arbítrio. Só que agora Deus começa a interferir na história. E essa história vai correr em paralelo. Quando ela começar a correr em paralelo, o povo de Deus vai sair por um lado e o povo do inimigo vai sair por outro. Entendeu? Então é isso que tem que ter essa confiança, essa firmeza para pregar o evangelho. Porque senão as pessoas falam assim, mas é tudo mentira, é tudo religião, é tudo invenção da cabeça, eu posso crer no feijão mágico, eu posso crer em na Aparecida, eu posso crer em qualquer coisa. Não. Se você crer numa estupidez, você vai se tornar estúpido. E vai morrer, vai perecer. Você tem que crer na verdade. E a verdade é Jesus. Foi anunciado. E ele deu provas disso através da sua vida e da sua ressurreição.
Quarta declaração resumida. E a mão de Jeová estava com eles. Um grande número de gentios creu e se voltou para Jeová. E Jeová quer dizer aquele que era, que é e que há de vir. Que está no passado, no presente e no futuro. Né? Então não tem para anjo, não tem para demônio, não tem para anjo caído, não tem para nada. É só ele. Então agora, no final dos tempos, vai surgir essas teorias dos Anunnaki, dos Babilônios, vai surgir tanta porcaria. Até aqueles deuses gregos, né? Os hecatrônquios, aqueles monstros gregos, Cíclope, essa porcaiada toda que foi Satanás que manipulou a genética, vai aparecer, gente. Vai aparecer. Tá? Essas lendas gregas todas não são lendas, não. Vai aparecer. E isso vai fazer a humanidade aceitar eles como se fosse uma evolução, como se fosse um mundo, um povo vindo para evoluir a Terra, que eles são os primeiros e nós somos depois deles, criados por ele. Tudo mentira. Bom, então lá em Atos 11, no verso 2, estava falando da circuncisão. Estes da circuncisão eram aqueles que foram criados como fariseus e se tornaram crentes. Atos 15, 5. Gálatas 2, 4, 11 e 13. Eles aprenderam a falsa autoridade da Torá oral fictícia, isto é, todas as mudanças e leis feitas pelo homem. Então, a lei de Deus foi dada e ela não pode ser alterada. Só que os fariseus estudavam a lei e para dizer que eles estavam protegendo a Torá, eles começaram a criar mudanças com mandamentos humanos, promulgados pelos rabinos farisaicos que definiram o judaísmo do primeiro século. Este incidente é o primeiro de muitos em que os crentes do primeiro século tiveram que lidar assim, como Yeshua fez com as tendências religiosas daqueles como fariseus. Então, veja só, esse negócio de tornar uma verdade uma religião é uma estratégia diabólica, que é uma forma de tirar a credibilidade. Então, o inimigo, ele procura fazer Deus se passar por mentiroso. Em tudo, em tudo, em tudo. Porque, ó, se você é um mentiroso, você pode falar a verdade uma vez ou outra. Mas se você é verdadeiro, você tem que ser verdadeiro sempre, não pode mentir nunca. Então é isso que ele quer, que Deus passe como um mentiroso. Isso. O irmão João Batista fez um comentário aí. Vamos lá. A notícia... bom, agora vamos ver aqui. Barnabá é enviado de Jerusalém para Antioquia e leva Shaul. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos de Querilá. Querilá é a igreja, né? Que estava em Jerusalém. E eles enviaram a Barnabá que fosse para Antioquia. Este homem, quando chegou e viu a graça de Jeová, regozijou-se e exortou a todos permanecerem fiéis ao Messias com um propósito de coração. Porque ele era um homem bom, cheio de Ruach Kodesh e fé. E uma grande multidão foi adicionada em Jeová. Então Barnabá foi a Tarso para procurar Shaul. E encontrando ele, trouxe para Antioquia. E eles se congregaram ali um ano inteiro, com a Querilá, e ensinaram muitas pessoas. E os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Cristão é um Cristo pequeno, um Cristo menor, tá? Ele igual a Jesus. Naqueles dias, uns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, e um deles, chamado Ágabos, levantou-se, profetizado pelo Ruá, que uma grande fome viria em toda a terra habitada, e que aconteceu na época de Cláudio César. Então, tem 2 comentários aqui que nós vamos ler mais tarde, tá? Cláudio César. Então, os discípulos, cada um que tinha, decidiram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então, a igreja começou a se ajudar, que com efeito eles fizeram, enviando os anciões pela mão de Barnabá e Shaul. Então, aí eles começaram a participar. Agora, veja só. Quando Saulo se converte, ele tem todo o conteúdo do Antigo Testamento para entender o Novo Testamento, vamos dizer assim, porque na época ainda estava se montando esse Novo Testamento, que na verdade a palavra não é Novo Testamento, é Nova Aliança, né? Mas colocaram Testamento porque Jesus morreu, né? Então, ele começa a explicar as coisas com a visão de Jesus, olhando para o Velho Testamento. Por isso que ele escreve as cartas de Romanos, Gálatas, Coríntios, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses. Porque eram os olhos que ele começou a enxergar o velho. Por quê? Porque os fariseus tinham uma visão do Velho Testamento muito barganhadora
é muito, vamos dizer assim, religiosa, né? Muito de aparência, certo? E Paulo não, Paulo começa a ser usado de forma sincera por Deus. Herodes mata Yaakov, que é o mesmo Tiago, tá? E coloca Kefa em uma prisão de segurança máxima, Atos 12, de 1 a 23. Naquele mesmo tempo, o rei Herodes pôs as mãos sobre alguns membros da Quirrilá para maltratá-los. Olha lá. Então, o que Satanás faz? Ele usa do poder deste mundo para oprimir o povo de Deus. Sempre foi assim. E ele matou a espada de Jacó. Quando você diz que um crente morreu, não tem nenhuma preocupação com mais nada, porque ele foi salvo, foi fiel. A morte, para quem está nesse mundo, é o fim, mas para nós não. A morte é o começo. Então, essa frase aqui diz tudo sobre isso. As pessoas têm medo da morte, morrem em pavor da morte, porque não sabem se vão ser salvos, ou se vão estar num bom lugar, ou um mau lugar, e assim por diante. Por quê? Porque a igreja religiosa, católica e algumas até evangélicas, não prepara as pessoas para a morte. Não prepara elas para entender que a morte é o começo, não é o fim. É o começo da eternidade. E vendo que isso agradou os bruxinhos, ele passou a capturar Kefa também, para agradar os homens, fariseus, porque era tudo conluio político e religioso. Então, eram então os dias de festa do Pães Asmos, né? Então já tinha completado um ano, porque a última festa dos Pães Asmos, Jesus estava ressuscitando, né? Hag Matzot. E Herodes, tendo feito prisioneiro, colocou na prisão, dando-lhe 4 grupos de soldado cada para o guardar. E ele pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Por quê? Porque teve uma outra prisão anterior e o Senhor tinha libertado eles. Então tem outro comentário aqui, 505. Portanto, Kefa foi mantido na prisão, mas a Quirrilá orava incessantemente a Jeová por ele. E quando Herodes estava indo para trazê-lo para fora, naquela mesma noite, Kefa estava dormindo entre 2 soldados, amarrado com 2 correntes. Os guardas na frente da porta estavam aguardando a prisão, certo? Tinha 2 dentro e 2 fora. Eis que um anjo de Jeová apareceu, uma luz brilhou na prisão, e tocando Kefa na lateral, ele o acordou, dizendo, levanta logo. E as correntes caíram de suas mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e amarra suas sandálias. E ele fez isso. E disse-lhe, envolve-o no teu manto e segue-me. E saindo, ele o seguiu, mas ele não sabia que o anjo estava fazendo era verdade, mas pensou que estava tendo uma visão, né? Então, Pedro já tinha várias visões, né? Então, quando a visão, você tem uma visão, ela é muito nítida, quando a visão é de Deus, ela é muito nítida, e você pensa que ela é uma realidade. Na verdade, é uma realidade paralela, né? Então, no caso, ele confundiu aqui. Tendo passado o primeiro e o segundo guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu sozinho, e saindo eles passaram por uma rua, então o anjo se afastou dele. Então Kefa, voltando a si, disse, agora eu realmente entendo que Jeová enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que os puxins esperavam. Então vamos ler aqui os comentários. Barnabá foi enviado, exapostelo em grego, né? Significa ser apóstolo, é o ato de ser enviado, né? Se Jesus enviar você pessoalmente, você é um apóstolo. Esta fome, junto com a perseguição que surgiu da execução de Estevão, forçou muitos, né, dos discípulos a deixar Jerusalém, toda a Judéia e ir por todo o mundo. Né? Isso aí está quando falou lá da parte da fome que havia de vir. Cada texto grego existente diz Páscoa, o Pessah, que começa a festa dos pães asmos. Páscoa é só o primeiro dia da festa, são 7 dias, tá? O restante é pães asmos. O termo Pessah é comumente usado para se referir à semana inteira da festa dos pães asmos. Então, Páscoa é o primeiro dia onde se mata um cordeiro e se come ele à noite, ou na virada do dia, né, das 6 horas para frente. Então, Jesus era o cordeiro pascal. Então, hoje não precisa mais. Tudo que diz respeito ao Velho Testamento, que diz respeito ao ritualismo do sacerdócio levítico, onde se usava a figura de um cordeiro de sacrifício, não se pratica mais. Mas os mandamentos, amar a Deus, amar ao próximo, né, não se prostituir e assim por diante, e não ter relações perversas, continua valendo. Então, por isso que tem que saber separar o Velho Testamento do que vale e do que não vale. E por que você não pode, lá no Velho Testamento, manda apedrejar prostituta,
e apedrejar a bruxa. Então, se você tiver no seu bairro uma prostituta ou uma bruxa, você tem que ir lá apedrejar, segundo o Velho Testamento. Por que você não faz mais isso? Hã? Porque Jesus já morreu por todos os pecadores. Ninguém precisa apedrejar ninguém. Ele morreu no nosso lugar. Então, você não tem mais isso. Aqui a bruxa tem que se converter e a prostituta tem que se converter. Se ela não se converter, aí o problema é dela. Entendeu? Porque se você for levar ao pé da letra o evangelho, você vai ficar fariseu, querendo cumprir todas as coisas ao pé da letra. E a Bíblia diz, se você fizer toda a lei e faltar um, você já acabou com tudo. É por isso que a vida é pela fé. E a fé são degraus de fé que vão te aperfeiçoando na obediência. Ninguém nunca obedece tudo de uma única vez no primeiro dia. Então é um aprendizado espiritual de purificação e santificação. Quando Kefa bateu na porta do pátio, uma garota chamada Rod saiu para ouvir. Que, ao reconhecer a voz de Kefa, de tanta alegria, não abriu a porta, mas correu para dentro e deu notícia de que Kefa estava na porta. E disseram-lhe, você está louca, mas ela afirmou que era assim. Então disseram, é o anjo dele. Mas Kefa persistiu em chamar, e o viram. E quando abriram e o viram, ficaram maravilhados. Mas ele fazendo sinal para que se calassem, né, para poder não chamar atenção, contou-lhes como Jeová o havia tirado da prisão, contou a maravilha que Deus fez, né? E ele disse, faça isso conhecido por Jacó e os irmãos. Ele nem sabia que Jacó, que era Tiago, já tinha sido morto. E ele saiu e foi para outro lugar. Depois de amanhecer, não houve pouca comoção entre os soldados quanto ao que havia acontecido com Kefa. Então, pela segunda vez, eles foram libertos, tá? Da prisão. Mas Herodes, tendo procurado sem o encontrar, após interrogar os guardas, ordenou que fossem mortos. Olha lá. Eu não sei se aqui a frase está dizendo se os guardas foram mortos porque não guardaram Pedro e Kefa, ou se estava mandando matar Pedro, né, Kefa. Então ele desceu da Judéia para Cesareia e ficou lá. Deve ter sido os guardas que morreram, né? Outra coisa, gente, preste bem atenção. No judaísmo existe a crença de que todos nós temos o nosso anjo da guarda. E é verdade, nós temos o nosso anjo da guarda. E ele pode se passar por nós em determinadas ocasiões, tá? Então, ele é muito parecido conosco, mas os anjos, eles mudam de forma, então ele pode se parecer ou não, tá? Isso é verdade, nós temos o nosso anjo. Outro dia eu entrei na loja, preguei o evangelho para um rapaz, ele falou, eu estava te vendo bem ali na frente, aí eu preguei o evangelho exatamente por causa disso. Ele falou, nossa, eu pensei, agora que você está entrando na loja, não, eu te vi lá na frente, andando aqui dentro da loja. Eu falei, então era meu anjo. Aí ele falou, o quê? Aí eu comecei a explicar para ele e preguei o evangelho. Pode perder as oportunidades. Então ele desceu da Judéia para Cesareia e ficou lá. Então Pedro foi para Cesareia. E Herodes irou-se contra os governantes de Tiro e Sidom, mas eles concordaram perante eles, subornando Blasto, que era um camareiro-chefe do rei, pediram paz, porque seu território era fornecido pelo rei. E em um dia determinado, Herodes, vestido com mantos reais, sentou-se no tribunal e discursou para eles. E o povo gritava, gritando, voz de Deus e não de homem. Tá vendo? Dizendo que a voz de Herodes era a voz de Deus. Presta atenção, quando chega uma medida do pecado, que é muito grande, vem a sentença da pessoa. Imediatamente o anjo de Jeová o feriu, porque ele não deu glória e expirou comido de vermes. Tá certo? Certamente ele era um homem imundo, né? Comia desreguladamente, estava com o intestino cheio de vermes. Quando foi aberto pelo meio pela espada do anjo, apareceu essas vermes. Então isso já foi uma vingança de Deus, e o Senhor, ele permitiu que Pedro fosse tirado da prisão 2 vezes, né? A primeira foi naquela hora que ele subiu no templo, né? Que mandaram prender ele, estava Pedro e o outro lá, não me lembro como que estava junto, João. Estava 2, né? Quando subiram lá no templo para orar. E aí tinha um mendigo na porta, que ele diz, o que tenho te dou, levanta e anda. Então, dessa vez, por que o Senhor está fazendo isso? Porque o evangelho tinha que ser espalhado. Algumas vezes, Deus permitiu que Paulo fosse preso para salvar pessoas no cárcere e para também evangelizar a guarda romana, que foi no final da vida dele. Aqui ele foi para o cárcere por muito tempo. Quinta declaração resumida, Atos 12, 24. Então, essas declarações resumidas é Lucas mostrando a síntese dos acontecimentos. Mas a palavra de Jeová crescia e se multiplicar.
Evento 282. Barnabá e Saul levaram Marcos para a frente da batalha. Esse Marcos, ele era muito novinho, tá? Ele é aquele que quando os guardas entrou lá no Getsemane, ele estava nu, enrolado com um lençol branco, aí puxaram o lençol e ele saiu correndo, tá? Conta lá, acho que no Evangelho de Lucas ou no Evangelho de Mateus, tá? E ele que escreveu esse Evangelho de Marcos. Mas na época ele era muito novinho. Assim conta, né, os estudiosos. Atos 12, 25 a 13 e 12. E Barnabá e Saul, tendo completado seu serviço, voltaram de Jerusalém, levando também Yohanan, filho de Miriam, aquele cujo sobrenome era Marcos, né? Então era João Marcos, né? João Marcos, Yohanan com o sobrenome Marcos. Ele era filho de Miriam, uma Maria lá, né? Miriam e Maria é a mesma pessoa, é o mesmo nome. Havia então naquele lá, que estava em Antioquia, profetas e mestres, Barnabá, Simão, que se chamava Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com Herodes, o tetrarca e Saul. Enquanto eles ministravam a Jeová e em jejum, o Acodesh disse, separa-me Barnabá e Saul para a obra aos quais eu chamei. Só para falar uma coisa aqui antes, aqui, ó, esse conflito aqui que houve com Tiro e Sidom, né, do Herodes lá, deve ter sido por causa da fome, tá? Ou não, né? Pode ser que a fome ainda não tinha chegado. Manaém, que havia crescido com Herodes, o tetrarca e Saul. Enquanto eles ministravam a Jeová e em jejum, o Acodesh disse, separa-me a Barnabá e Saul para a obra qual eu chamei. Então, jejuando e orando, puseram as mãos e se despediram. Eles, então, enviados pelo Acodesh, desceram a Seleucia e de lá navegaram para Chipre. E quando chegaram a Salamina, anunciaram a palavra de Jeová nas sinagogas dos judeus, Yehudim. Eles também tinham Hanã como assistente, e tendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo mago, um falso profeta e judeu, chamado Bar Yeshua, que estava com o procônsul Célio Paulo, um homem prudente, olha lá, filho de Jesus, nome do profeta. Este último, chamado a Barnabá e a Saul, queria ouvir a palavra de Jeová, mas Elimas, o mago, pois assim se traduz o seu nome, resistiu-lhe tentando desviar o procônsul da fé. Então Saul, que também chamava Paulo, cheio do Hakodesh, fixando os olhos nele, ele disse, ó filho de Rassatã, cheio de todo engano e de todo mal, inimigo de toda justiça, você não vai parar de transtornar os retos caminhos de Jeová? Agora, pois, eis que a mão de Jeová está contra ti, ficarás cego e não verás o sol por algum tempo. Imediatamente a obscuridade e trevas caíram sobre ele, e andando ao redor procurava que alguém o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, criou maravilhança com a doutrina de Jeová. Então veja só, outra característica da igreja antiga é que elas ouviam diretamente o Espírito Santo. Então quem ouve diretamente o Espírito Santo, faz pergunta para ele. Não precisa fazer teologia, basta ter comunhão com Deus. Hoje a teologia ela acabou sendo um substituto do Espírito Santo. É muito bom estudar história, contexto e tudo, mas revelação direta é só Deus. Atos 12, 23 e 1. Flávio José registra esse evento e a queda rápida de Herodes em detalhes gráficos. Então, ó, está falando da morte de Herodes. Não há indicação de que o Espírito os instrui a levar a Yohanan Marcos com ele, então ele os deixou abruptamente. Então, aqui está querendo dizer que esse negócio de levar o Marcos, que era um garoto muito novo na viagem, foi uma decisão que eles tomaram, não foram guiados por Deus, e depois é por isso que o menino vai lá, não suporta a perseguição e abandona. Mas ele depois é santificado, é purificado, é tratado, porque ele era muito novo. Tá? Ensino na sinagoga de Antioquia e da Pisídia no Shabat. Atos 13, 13, 52. Tendo partido de Pafos, Saul e seus companheiros chegaram a Perge da Panfilha, mas Yohanan, afastando-se deles, voltou para Jerusalém. Ó, tá vendo? O João Marcos desistindo aí. Eles, passando de pé, chegaram a Antioquia da Pisídia. Eles foram para a sinagoga em um dia de Shabat e se sentaram. Depois da leitura da Torá e dos profetas, os líderes da sinagoga mandaram dizer a eles, homens e irmãos, se você tem alguma palavra de exortação para o povo, falem. Então Saulo, né, se levantou e gesticulando o sinal de silêncio com a mão disse, né, porque na hora que ele levantou começou o alvoroço, né.
Homens israelitas, vós que temeis a Jeová, ouviu. O Elohim deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou ao povo, sendo estrangeiro na terra do Egito, e com o braço estendido ele os tirou dali. Por cerca de 40 anos suportou no deserto. Ele os suportou no deserto. E tendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhe seu território por herança. Essas 7 nações da terra de Canaã foram semeadas pelo inimigo, com DNA de anjo caído. Tá? Por isso que foi morto por Deus. Eram totalmente inimigos, endiabrados, demoniados. Mais tarde, por cerca de 450 anos, ele deu-lhes os juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Jeová deu a Shaul, que é Saulo, né? Também, que é Saul, é o mesmo, né? Filho de Quish, um homem da tribo de Benjamim, por 40 anos. Então também o Saulo, que é Saul, junto com aquele Saul antigo, rei, eram da tribo de Benjamim. Tirando esse, nomeou Davi seu rei, de quem também deu testemunho, dizendo: achei Davi, filho de Isaí, homem segundo o meu coração, que fará tudo o que eu quiser. De seus descendentes, de acordo com a promessa, Jeová elevou Yeshua a Israel como Salvador. Antes da vinda de Yeshua, Yohanan ben Zechariah Hakui, que é agora o João Batista, né, pregou o trevilá de arrependimento a todo o povo de Israel. Mas quando Yohanan terminou sua carreira, ele disse: quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou ele, mas eis que um de quem não sou digno de desamarrar os pés vem atrás de mim. Homens e irmãos, filhos da linhagem de Abraão, os que temeis a Jeová, a vós enviada a palavra desta salvação. Então ele está fazendo um resumo histórico para os judeus, para convencê-los que Jesus é aquele prometido por Deus a Davi. Porque os habitantes de Jerusalém e seus governantes, não conhecendo Yeshua nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábios, cumpriram as profecias ao condená-lo, claro. As profecias diziam que ele ia ser condenado. E não achando nele causa digna de morte, pediram a Pilatos que o matasse, e quando eles cumpriram todas as coisas que estavam escritas sobre ele, eles o tiraram do madeiro e o deitaram, está contando o que aconteceu, na sepultura. Mas Jeová o ressuscitou dos mortos, e ele apareceu por muitos dias aos que tinham vindo com ele da Galileia a Jerusalém, que agora são as suas testemunhas para o povo. Vamos ler aqui o comentário. Shaul significa desejado. Era o seu primeiro nome, e o nome pelo qual foi chamado pelo Messias, Atos 9, 4, 2, 26 a 14, quando ele se converteu, né? Como cidadão romano, ele também tinha um nome latim, Paulus. Era comum que os judeus naquela época tivessem 2 nomes, um hebraico e um outro latim, um grego. Os japoneses e os coreanos e vários orientais aqui no Brasil têm a mesma coisa, em 2 nomes, um para lá e outro para cá. Atos 13, 3 e 1. Yohanan Marcos não pode suportar o calor da batalha e deixou o trabalho em Perga, deixando Barnabás e Shaul para carregar o peso extra enquanto ele voltava para Jerusalém, onde sua mãe vivia. É compreensível que um novato sucumba às pressões espirituais do ministério, mas a partir de agora Shaul não podia mais confiar em Marcos, desqualificando para futuras aventuras ministeriais. Então Paulo não quis mais saber de Marcos. Aí Paulo e Barnabé têm uma discussão e aí Barnabé fica andando com Marcos. E Paulo pega Silas e Lucas, né? Vai andar com Silas e depois com Lucas. Bom. Aí ele terminou o resumo aqui, vamos ver lá. Continua. E também anunciamos a vocês o evangelho daquela promessa feita a nossos pais, que Jeová cumpriu aos seus filhos a nós, ressuscitando Yeshua, como também está escrito no 2º Salmo. Tu és meu filho, hoje te gerei. E como para ressuscitar dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: eu te darei as misericórdias fiéis de Davi. Por isso que também diz em outro salmo: não permitirás que teu santo veja a corrupção. Então ele está usando a palavra dos salmos para conferir que Jesus é o filho de Davi prometido. Pois na verdade Davi, tendo servido sua própria geração segundo a vontade de Jeová, dormiu e se reuniu com seus pais, e seu corpo sofreu corrupção. Corrupção é se apodrecer, né? Corpo apodrecer. Mas o corpo de Yeshua, aquele a quem Jeová ressuscitou, não viu corrupção. Saibam então, varões e irmãos, que através dele o perdão dos pecados é proclamado a vocês. E de tudo aquilo de que vocês não poderiam ser justificados pela Torá de Moshe, nele todo aquele que crê é justificado. Está vendo? Ninguém pode ser salvo pela lei, mas pela fé sim. Porque a prática da lei, né, ela vira uma regra que a pessoa faz sem crer, somente para se justificar a si mesmo.
que nós não podemos nos justificar a si mesmos, nós somos justificados pela fé em Jesus, pelo amor dele. Vede então que não venha sobre vós o que foi dito nos profetas: olhai, desprezadores, maravilhai e desaparecei, porque eu faço um trabalho nos seus dias, um trabalho que você não vai acreditar se alguém te disser. Então, esse trabalho que Deus fez na época de Jesus, ele vai repetir agora. Essa palavra tem dois cumprimentos, um para aquela época e outro para agora. Quando alguns dos Herodinos saíram da sinagoga, os gentios imploraram que ele contasse sobre as coisas no Shabat seguinte. E quando a congregação foi despedida, muitos Herodinos, prosélitos piedosos, seguiram Shaul e Barnabá, que falando com ele, os persuadiram a perseverar na graça de Jeová. Então, eles receberam bem a palavra, né? Pelo que está aqui. No dia seguinte, no Shabat, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Jeová. Claro, eles pediram para ficar no outro sábado, e aí começou a chamar a gente. Mas quando os Herodinos viram a multidão, ficaram cheios de ciúme e refutaram o que Saul estava dizendo, contradizendo e blasfemando, tá vendo? Porque os judeus acham que nós somos animais, não temos direito à salvação, e só o povo judeu. Isso é o pensamento do judeu tradicional lá. Então Saul e Barnabá, falando com ousadia, disseram: para você de fato era necessário que a palavra de Jeová fosse primeiro falada a vocês, mas isso que vocês rejeitem e não se julgam dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Pois assim Jeová nos ordenou, dizendo: eu te fiz uma luz para os gentios, para que você pudesse ter a salvação até os confins da terra. Então veja só, os judeus, eles tinham ciúme de Deus, eles queriam que Deus fosse só deles. Quando as pessoas começavam a crer no mesmo Deus, eles obrigavam a circuncidar e a obedecer à lei de Moshe. E no caso, agora pelo Evangelho, não estava acontecendo isso. Então eles começaram a contradizer Paulo. E aí Paulo, ele utiliza uma passagem que está em Isaías, tá? Eu te fiz luz para os gentios. Não sei se é Isaías ou é Jeremias, que fala exatamente de Paulo, tá? É uma palavra profética que serve para outras pessoas também. Ouvindo isso, incluindo eu. Ouvindo isso, os gentios se regozijaram e glorificaram a palavra de Jeová, e todos os que foram coordenados para a vida eterna creram. Está vendo? E a palavra de Jeová se espalhou por toda aquela província. Mas os fariseus instigaram mulheres piedosas e distintas, e os líderes da cidade, e levantaram perseguição contra Shaul e Barnabá, e os expulsaram de seus limites. Então eles sacudiram a poeira dos pés contra eles e foram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Ruach Kodesh. Então, às vezes, né, vou fazer um comentário aqui, agora eu vou pedir para vocês comentar, porque eu gosto que vocês participem. Eu fico muito preocupado em tentar entender como é que uma pessoa que lê a Bíblia é religioso, rejeita Jesus. No caso, os judeus ou fariseus. Né? Ou porque uma pessoa que, mesmo conhecendo o Evangelho, abandona e vai para o mundo. Então, a palavra de Deus tem algumas justificativas para isso. Amaram mais as trevas do que a luz, amaram o pecado, amaram o mundo, né? E assim por diante. Então, tem os irmãos que são pré-existencialistas. Eles acham que nós estávamos existindo antes do céu, da terra ser criado, e nós éramos espíritos lá, que na batalha de Satanás para dominar o céu, Satanás foi derrubado, e nós ficamos lá na coluna do meio, nem defendeu Deus, e nem ficou do lado do inimigo, a gente ficou perdido lá. E aí veio para essa terra e se encarnou. Bom, eu estou começando a examinar essa doutrina e não estou achando ela uma doutrina, vamos dizer assim, errada. Você encontra nas escrituras explicações concernentes a isso. Então, como é uma coisa que eu não tenho completa certeza, eu vou me informando até que Deus confirma. Eu estou dando aqui um parecer meu para vocês entenderem o seguinte, que nós estamos, vamos dizer, como eles dizem, numa segunda chance. Então, essa chance é a última, vamos dizer assim. Se você não se arrepender dos seus pecados, não crer em Jesus e não se purificar, acabou. Agora, o que também tem outro problema. Preste bem atenção. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. O Senhor, né, se revelou a nós. Nós vamos para um estado espiritual que é superior a esse estado aqui. Quando nós chegarmos lá, muitas coisas que a gente não entende vão ser reveladas para nós.
Porque o Evangelho e a Bíblia não é tudo que existe no céu. Às vezes a pessoa acha que a Bíblia é tudo que existe no céu. O Evangelho e a Bíblia são uma parte suficiente para a nossa salvação, mas ela não é todo o mistério. O mistério vai se revelar para lá. Então, o Senhor Jesus tem falado que Ele nos protege de sermos atacados fortemente pelo inimigo, deixando esses mistérios para ser revelados depois, porque não podem ser revelados agora. Entende? Então, nós estamos à beira da transformação e do arrebatamento. Jesus falou e ele quis colocar a doutrina da transformação dentro da igreja e todo mundo rejeitou e não se preparou para a volta dele e agora está no arrebatamento e vai acontecer dos transformados ser transformado e o povo vai se assustar. Porque foram pouquíssimos os que aceitaram a doutrina da transformação. Quando eu entrei aqui na igreja de Siquinai, eu fiquei assim meio preocupado. Aí eu fui estudar. O rosto de Moisés brilhou. O povo que morreu na época de Jesus, que tinha crido nele, ressuscitou junto com Jesus. Foi as primícias, foi levado para os céus. E assim eu fui montando a ideia de que vai haver os transformados, que são as primícias dessas festas da agora de outono. Porque lá, no tempo de Jesus, eram festas da primavera, que comeram a Páscoa, os pães asmos, Pentecostes. E Páscoa, pães asmos, são 3 festas e meia. Páscoa, Regi, me ajuda aí. Não, tabernáculo é no outono, é agora. Páscoa, Páscoa, pães asmos, primícias, Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. Então, Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes foi só a metade, então dá 3,5. Vai vir um novo Pentecostes, completa 4, vai vir a festa das trombetas, completa 5, vai vir o dia do perdão, que é o dia da transformação, que Deus, o Pai, aceita o sacrifício de Jesus e transforma o nosso corpo em corpo corruptível. E o tabernáculo, que é a festa final, que é conviver com Jesus, face a face. Então, veja só. O arrebatamento, ele vai acontecer, e essas pessoas que foram escolhidas por Deus, das 12 tribos de Israel, e também tem outros que não são só os judeus, porque os 144 mil, ele tem 2 cumprimentos. Um cumprimento literal, que é os da 12 tribos de Israel, Deus levanta 12 mil de cada tribo, pela fidelidade dele, e tem outros, vamos dizer assim, que é o cumprimento espiritual, vamos dizer assim. Então, Deus vai se usar dessas pessoas para fazer o último evangelismo no mundo inteiro, para que cumpra aquela palavra, e quando o evangelho for pregado, aí virá o fim. Nesse mesmo tempo, o anticristo vai estar se levantando como governante, vai estar acontecendo tudo em paralelo. O mundo vai estar um caos, a terceira guerra mundial, fome, peste, morte, tudo acontecendo. Então, nós temos que ficar firme para ficar preparado para esses momentos, para não vacilar na fé, focar em Jesus, não focar no mundo, não voltar para o mundo e não ser religioso, focar em Jesus. Estar firme para vencer essa etapa, que ela está se aproximando agora. Deus me deu uma contagem, eu não vou passar para vocês, porque ele até mudou o número. Quando eu estava vendo o número assim da contagem, Deus pegou e mudou os números assim para eu não saber. Mas eu sei mais ou menos quanto tempo tem. Nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo. Os 7 anos de tribulação já era para ter sido cumprido, houve um atraso no céu. Eu não sei se esse atraso estava profetizado, com certeza estava. Mas agora vai cumprir. Então, não tem mais com que você se segurar aqui na terra com nada. Você já tem uma morada no céu, você tem um terreno no céu, você tem uma casa no céu, uma habitação no céu. Então, nós vamos ser transportados para lá. Tudo que a gente perder aqui vai ter lá. Certo? Então, o céu e a terra, na época de Adão, eles eram unidos. Por isso que Adão estava no jardim do Éden e conversava com Deus. Quando houve o pecado, se separou. O céu se fechou em cortinas, por isso que mandou fazer o tabernáculo com aquelas cortinas. O céu vai se abrir de novo, você vai olhar para cima e vai ver anjo.
Não vai mais ter essa separação, as pessoas não vão ter mais dúvida. Jesus vai estar voltando de uma forma tão grandiosa e tão poderosa que ninguém vai ter desculpa. Ou você cai de joelho e se arrepende, ou você sai correndo porque você não aguenta a presença dele e você se entrega ao mundo. Então, essa escolha que a pessoa faz de Satanás, quando ela ama o pecado, ama as trevas, dentro daquele contexto da guerra celestial, é como se ela dissesse que o certo é o maligno e o errado é Deus. Né? Dentro do contexto dessa guerra celestial. Mas a Bíblia só dá explicação até um limite de nós entendermos que as pessoas que estão traindo Deus, elas amam as trevas e amam o pecado. O pecado é um negócio pernicioso. É que nem lepra, é que nem vírus. Você não quer pegar e se você entrar em contato, você pega e ele fica dentro de você. Então, a nossa carne de crente também, tá? Fica pregnada de demônios. Só que ele não nos possui, mas ele nos influencia mentalmente, sentimentalmente, com desejos, com paixões, certo? E com pensamentos. Por isso que fala da couraça, capacete de salvação, couraça da justiça, escudo da fé, para lutar contra pensamentos maus, blasfêmia, desejos maus, desejo ruim. Esse negócio, fala assim, eu quero fazer minha vontade. Olha, eu descobri que minha vontade é uma porcaria. Ter vontade não quer dizer coisa nenhuma. É uma bagaça. Se você fizer a vontade de Deus, você tem a vontade perfeita. E eu estou pedindo a Deus para tirar a minha vontade, não para ser robô. Eu não vou perder minha identidade, eu não vou continuar sendo Lucas, eu mesmo. Mas eu vou fazer aquilo que é perfeito. Porque vontade, eu já expliquei aqui, é um conjunto de forças que ganha um resultado, é como uma força resultante da lei de Newton. Que no final você acaba fazendo. Ela pode ser boa, pode ser ruim. Ela pode ser de Deus, pode ser da carne. Então, vontade não define você. Vontade não define você, porque nossa carne está impregnada de demônios criando vontades em nós. Então, nós precisamos fazer jejum e oração para mudar essas vontades erradas e pensamentos errados e desejos errados. Aí você começa a enxergar a luz de Deus no seu coração. Porque o inimigo, ele insiste, gente, ele insiste paulada, certo? Ele insiste com influências malignas. Pensamento, blasfêmia, xingando Deus, tem gente que xinga Deus no pensamento e fica pensando que blasfemou contra o Espírito Santo, é terrível. Tem todo tipo de tentação que o diabo cria contra nós. Mas nós não podemos fazer a vontade do inimigo, nós temos que buscar o Senhor, focar nele e isso desaparece. Cada um tem um grau de luta. Paz, pastor João, tudo bom? Cada um tem um grau de luta. Tem gente que tem um grau de luta mais alto e outro mais baixo. Conforme você vai crescendo, às vezes o grau de luta vai aumentando, né? Conforme o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas o importante é ser fiel, amar o Senhor, ser verdadeiro, né? E contar tudo para Deus, tudo, rasga seu coração, joga a luz, nos seus pensamentos joga a luz, conta para Deus, nos seus sentimentos, rasga para o Senhor. Porque quando você revela, o diabo não resiste, ele foge, o demônio sai correndo, né? Se uma coisa você acha que foi você mesmo que produziu, peça perdão. Se for o inimigo, conta, Senhor Jesus, está aqui o inimigo me atentando. Como eu brinquei na aula passada, na live passada. Faltou duas coisas para Adão, o machado, para cortar a árvore do bem e do mal, e ir lá no RH denunciar o diabo. Então, o Senhor Jesus já tirou o efeito da árvore da vida em nós, porque nós cremos nele, da árvore do pecado, né, conhecimento do bem e do mal, porque nós cremos nele. Agora nós estamos nos alimentando da árvore da vida para ter a vida eterna. Só que você pode denunciar o diabo no RH do céu. Toda vez que Satanás estiver no seu pé, clama ao Senhor e denuncia ele, repreende ele. Senhor Jesus, tem um Satanás aqui me atormentando, repreende ele agora, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, sai daqui. Tome essa atitude, porque não é brincadeira. A gente tem que aprender a usar a espada do Espírito, usar versículos bíblicos contra o diabo, contra falas na nossa mente, contra desânimos, depressões, inquietações, perturbações, a gente tem que usar, porque a gente acha que isso é da natureza humana. A gente acha que esse circuito mental que a gente tem todo dia, de pensamento, de angústia, de tribulação, isso é natureza. Não é, gente.
Isso é natureza caída. Existe uma natureza superior que não tem isso. E quando formos transformados, acabou. O painel de Satanás não aparece mais na nossa mente. Entendeu? Então é isso. Vamos lá. Ensino na sinagoga de Icônio no Shabat. Atos 14, 1, 4. Shaul e Barnabá entraram na sinagoga de Icônio juntos e falaram de tal maneira que uma grande multidão de Erudim e também gentios creram. Olha, Deus começou a fazer obra. Aqui no 510, está todas, 511, 512, 513, está todas as referências da palavra que Paulo usou na pregação lá na sinagoga, tá? Salmo 2,7, Isaías 55,3, aquela parte que fala que ele foi escolhido como gentios, né? Deixa eu ver. 514, Isaías 42,6, tá? Depois vocês podem conferir lá esse salmo. Mas eles dizem que não creram, sempre tinha uma parte que cria, outra parte que não cria. Excitaram e corromperam as mentes dos gentios contra os irmãos, portanto eles ficaram ali por muito tempo, falando com ousadia e confiando em Jeová, que deu testemunho da palavra de sua graça, concedendo sinais e maravilhas a serem realizados por suas mãos. E o povo da cidade se dividiu, um com os erudinhos descrentes e outro com os apóstolos. Uma vez eu fiquei uma semana lá no Maranhão, aí mandaram, eu estava na congregação cristã, aí deram para mim um ministério para fazer culto de casa em casa lá. Olha, eu falei tanto do evangelho, falei tanto, que o meu repertório tinha esgotado, eu já não sabia mais o que falar. Aí um dia eu estava num culto lá numa casa, aí tinha um homem assim severo, um cabocão, né? Aí estava todo mundo conversando e tal, e eu querendo pregar o evangelho, fazer um culto ali. Aí ele falou assim, ó, vocês ficam quietos aí que eu quero ouvir o que esse homem tem para falar. Mas falou desse jeito assim, entendeu? Então, são lutas que a gente passa. Ainda bem que ele estava do meu lado, né? Saul é apedrejado em Listra. Ó, por que Saulo ficou muito perseguido? Ele foi morto porque ele consentiu na morte de Estevão. Ele poderia ter sido como João, não precisava ser morto. Morreu de velhice, né? E ele tem perseguição com apredejamento. Preste atenção. Porque ele consentiu na morte de Estevão. Então, todo pecado tem a sua consequência na sua vida. Deus não vai te deixar perder a sua alma por causa desse pecado. Que você se arrependeu, confessou, se converteu, anda com Jesus. Mas as consequências ficam como marca. Aí você tem aquela marca histórica que vai se repetir na sua vida. Quando Deus te tirar daqui, acabou-se. Tá? Então veja isso na vida de Paulo. Paulo consentiu no apedrejamento de Estevão, né? E essa marca ficou na vida dele. Tá? Nada é, vamos dizer assim, sem motivo. As coisas todas têm motivo de acontecer. Eu não sei quais são os pecados que são marcados na minha vida, mas eu vou começar a prestar atenção. Mas quando se erudim, mas nem é por isso que a gente vai se perder a alma, a salvação, não. É só porque é consequência mesmo. É porque assim, Deus, ele não pode deixar o pecado impune, senão os anjos caídos começam a falar assim, ué, por que você puniu nós se você não está punindo eles? Entendeu? É questão de justiça, tá? Mas não é questão de salvação, tá? Perceba bem, questão de justiça, você recebe as consequências, mas não é questão de salvação. Tá? Você creu em Jesus, se rendeu para ele, é fiel até o fim, está salvo. Mas questão de justiça para poder fechar a boca dos anjos caídos. Mas quando os Erudim e os gentios, juntamente com os seus governantes, começaram a insultá-los e apedrejá-los, sabendo disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, eu não sei se está traduzido certo, e para toda a região circunvizinha, e lá eles pregavam o evangelho. Então, toda essa perseguição promovia o evangelho. Saía de um lugar, ia para o outro, saía de um lugar, ia para o outro, e o povo ia crendo. Como eles recebiam o Espírito Santo instantaneamente, vamos dizer assim, cria já recebia, todo mundo ficava bem, forte. Não é que nem hoje, que às vezes você prega o evangelho num lugar, a pessoa fica lutando, daqui um dia ela recebe o Espírito Santo, aí daqui um dia não sei o quê, ou ela batiza e depois recebe o Espírito Santo, é aquele atraso. Não, as pessoas ficavam fortalecidas, conversavam com Deus, oravam e Deus ouvia,
tinha comunhão com Deus, intimidade com Deus, a coisa acontecia pá, 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 pá. Depois a igreja foi se esfriando, aí começaram a surgir as teologias, as escolas e aquela coisa, e hoje aí tem igreja que crê, tem igreja que não crê, tem igreja que ouve, tem igreja que não ouve, tem igreja que fala em língua, tem igreja que não fala em língua, aí virou essa diluição toda, né? Eu sempre admiti uma seguinte proposta na minha vida: se uma coisa é verdadeira, ela tem que continuar sendo verdadeira. Então, se Deus deu o Espírito Santo, ele continua dando. E eu precisava falar em línguas para saber que era Deus que tinha dado o meu Espírito Santo para mim. Né? Porque tem duas maneiras de você saber que tem o Espírito Santo: que você fala em línguas, ou que você creu em Jesus, que você fala em línguas. Então, como eu era um covarde, mais covarde que o Pedro, eu falei assim: Deus, eu vou te negar, então me dê uma coisa forte. Senão eu vou cair. Então eu precisava ser amarrado com Jesus. Bom. E lá eles pregavam o evangelho. E estava sentado um certo homem de lista, incapaz de se levantar, coxo de nascença, que nunca tinha andado. Ele ouviu a palavra de Saul, e, pelo qual, fixando os olhos nele, e vendo que tinha fé para ser curado, tinha fé para ser curado. A gente tem que pedir fé para receber as coisas. Se você não tem para receber, começa a pedir. E disse em voz alta: ponte em pé, e saltou e caminhou. Então o povo, vendo que Saul havia feito, levantou a voz dizendo em língua licônica: deuses semelhantes aos homens desceram até nós. Está vendo? Ó? A idolatria grega romana estava lá. Eles chamaram Barnabás Júpiter, né, porque eram romanos, e Saul Mercúrio. Tá? Porque este foi aquele que lhes falou: e o sacerdote de Júpiter, cujo templo ficava em frente à cidade, trouxe touros e guirlandas diante dos portões, e junto com a multidão ele queria oferecer sacrifício. Então aqui seria um pecado se Saul tivesse aceitado e se posicionado como Deus. E aí ele estava na mesma posição dos anjos caídos. Então Paulo já cortou isso, porque quem recebia esse sacrifício eram os anjos caídos. Quando os apóstolos Barnabás e Saul ouviram isso, eles rasgaram suas roupas e se lançaram para a multidão gritando e dizendo: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens semelhantes a você, que anunciamos a vocês que dessas vaidades retornem ao Elohim vivo, que fez o céu e a terra, o mar e que tudo nele existe. Certo? Porque os gregos tinham muitos deuses, e cada deus era responsável por uma coisa. E ele está falando que o único Deus foi que criou todas as coisas. No passado, ele permitiu que todas as pessoas andassem seus próprios caminhos, embora não tenha deixado sem testemunho, fazendo o bem, dando-nos chuva do céu e templos frutíferos, enchendo nos nossos corações de sustento e alegria. E dizendo essas coisas com dificuldade, conseguiram impedir a multidão de oferecer sacrifício. Aí ele conseguiu impedir. Né? Olha lá as ciladas do inimigo. O inimigo sempre tenta criar cilada. Ele tenta as brechas, né? Então alguns Herodiim vieram de Antioquia e Icônio, persuadiram a multidão, e tendo apedrejado Saul, arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estava morto. Mas quando os discípulos rodearam, ele se levantou e foi para a cidade. No dia seguinte partiu com Barnabá para Derbe. Então, acabou recebendo apedrejamento depois de que eles disseram que ele era os deuses, né? Porque o povo não entendia que um homem normal, comum, podia fazer um milagre através de Jesus. E continua sendo assim. E depois de anunciar o evangelho, um homem normal pode fazer grandes milagres, porque é Deus na vida dele. E depois de anunciar o evangelho àquela cidade e fazer muitos discípulos, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Aí começaram a voltar para trás, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo: é necessário que por muitas tribulações entremos no reino de Jeová. E designaram anciões de cada terrilá, e tendo orado com Jesus, recomendaram a Jeová que criam, depois de passarem pela Pisidia e chegaram na Panfilha. Quando eu era novo de crente, que alguém falava que era necessário ter muitas tribulações, eu ficava meio revoltado com Deus. Eu, nossa, por que para entrar no céu a gente precisa de tribulação? Não podia entrar no céu simplesmente? Tem crianças que nascem e vão embora para o céu, que nem minha filha, com 3 anos, não passou tribulação. Passou na hora da morte, tadinha. Teve pneumonia, teve aneurisma rompendo. Não. Mas por quê, gente? Porque a nossa carne precisa morrer. As tribulações vêm para matar a carne. Essa é a resposta que eu encontrei. Porque às vezes eu perguntava para os pastores, eles não explicavam. Eu gosto de explicar a razão das coisas para que as pessoas entendam e não desanimem. E tendo pregado a palavra, em pé de descer a Atalha. De lá eles navegaram para Antioquia, de onde foram confiados a graça de Jeová para uma obra que havia realizado.
E tendo vindo e se reunido com aqueles lá, eles relataram grandes coisas que Jeová havia feito com eles. Então, ó, sempre está contando os testemunhos por onde eles passam daquilo que já tinha acontecido atrás. E como ele havia aberto a porta da fé para os gentios, eles ficaram ali muito tempo com os discípulos. Tá? São 9h25, nós começamos um pouquinho tarde. Eu queria que vocês aí fizessem um comentário, dessem opinião, perguntassem, para a gente deixar essa parte para depois. Tá? O livro de Atos, só para ver aqui, eu acho que ele tem 30 capítulos, né? Por favor, façam qualquer comentário, perguntas. 28. Então, nós estamos passando da metade do livro de Atos. Está indo rápido. Que depois vai ser Apocalipse. Não percam o livro de Apocalipse, por favor. Isso é muito importante. Que é muito atual. Alguém quer perguntar, falar, comentar? Não entendeu alguma coisa que eu expliquei? Falei muito rápido? Não pronunciei corretamente? Pode falar, Maria. Bem, o comentário que eu faço é assim, pelo que você colocou, nós temos que viver uma vida mesmo reta, né? Em retidão, falar a verdade, que é o que eu falo aqui com as minhas filhas, nós temos que andar com mãos limpas, coração puro e cabeça erguida. Porque nós cometemos erros, cometemos pecados, mas a gente tem que estar pedindo perdão e se arrepender, né, todos os dias, porque todo mundo aqui ainda vive ainda na terra, né, fazendo toda essa parte mesmo física e carnal que a gente tem, que é a nossa natureza. Mas, pelo que eu sinto e pelo que eu estou vivendo e amadurecendo, essa coisa mesmo do amor de Deus para a gente colocar, né, viver com as pessoas, não acusar, não julgar, não viver eternamente com a metralhadora na língua, né, que, como você falou, que Deus quer que a bruxa se converta, que a prostituta se converta, né, que ninguém pode julgar ninguém e que Jesus Cristo já fez a parte dele. Então, eu acho que, assim, o amor está esfriando, porque o próprio Jesus Cristo falou que o amor de muitos esfriaria, né? Não seria todos, mas de muito. Realmente, está uma coisa, assim, muito triste que a gente vê no dia a dia, a gente que trabalha, que convive com todos os tipos de pessoas, né? E é isso mesmo, a gente está com o coração mesmo leve em Cristo Jesus, focado em Cristo Jesus. Amém. Está vivendo corretamente, né? Para poder a gente tá sempre alerta, né? O arrebatamento é no piscar de olhos, então a gente não sabe, muita coisa pode acontecer, como você explicou aí, o passo a passo das 4 festas, né? 7, são 7. 3,5 cumpriu, faltam mais 3,5. Isso, que você aplica em primícias, né? Essas que você colocou aí. E eu acho que é isso, é cumprir o propósito, é seguir as etapas, né, do nosso momento aqui na Terra. Eu penso assim. Amém? Para a volta de Jesus, irmã Alexandra, ela está perguntando aqui. Eu acredito que é para a volta de Jesus, tá? É que está muito iminente, gente. Vocês não fazem ideia. Está muito iminente. Mas Deus não permitiu que eu fizesse contagem exata, é só para eu ter uma estimativa. E eu estou tranquilo, graças a Deus estou tranquilo. E o que nós temos que fazer agora, pessoal, é interceder por todos os parentes, familiares, amigos, inimigos, todos, colegas de trabalho, professores, funcionários, tudo que a gente conseguir, interceder para que eles sejam salvos. Porque quando começar a coisa a piorar, vai começar a piorar muito rapidamente, vai passar tudo muito rápido, é muito intenso e rápido. Essas pessoas caem de joelho e se arrependam,
porque está escrito, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Porque o Senhor prometeu uma grande colheita, uma grandiosa colheita. Então eu estou clamando todo dia por esse povo, meus amigos, meu inimigo. E eu parei de dar metralhada também, que nem a minha filha fala, a minha filha, a Gessiane fala, minha irmã. E estou mandando versículo bíblico, bom dia, com louvor, com adoração, para todo mundo. Quem gosta, quem não gosta, quem é descendente de peruano, quem não é descendente de peruano, que diz que o pessoal das tribos antigas lá do Peru são descendentes de Nefilim. Então, estou mandando até para eles. Então, eles estão tudo assustados comigo, que antes eu só mandava paulada, agora pronto. Agora eu só mando bom dia. Vale tudo para ser salvo. Irmã, a nossa obrigação é oferecer a chance do evangelho, assim como foi dado a nós, para todos. Agora, o que cada um faz, né, você recebe Jesus. O que você faz com Jesus é você e Deus, né? É você e Deus. A gente vai chorar, lamentar se alguém que a gente ama muito não se salvar, né? Mas fazer o quê? Não posso abrir a cabeça de ninguém, né? Então, eu quero que todos sejam salvos, quero que todos se arrependam, quero que todos... Mas tem muita gente se deixando enganar com o mundo. Agora tem essas festas aí, que eles fazem hologramas tridimensionais, gigantescos, né? Hoje mandaram até um vídeo para mim sobre isso. E as pessoas acham que a tecnologia é a salvação de tudo. Que eles vão pegar, agora tem uma doença, eles vão mudar a genética dele, eles não vão ter mais doença. Ai, meu Deus do céu, eles vão achar que agora vai vir os extraterrestres, ele vai contar tudo para nós não vamos precisar mais da Bíblia. Aí a verdade vai aparecer, que nós sempre tivemos aqui, teve outros em outros planetas. Gente do céu, é a grande tentação que o Senhor falou que havia de vir. Eles vão jurar de pé junto que você está errado e eles estão certos. Não vai ser brincadeira, não. Pode falar. Domingo mesmo da pregação do pastor da Igreja Batista aqui do Lago Norte, o que ele falou mesmo foi essa questão da mentira. As pessoas eram o que você colocou aí, parar de mentir, vamos parar de mentir, essa questão da mentira que está tudo se alastrando. Aí ele foi colocando todas as passagens bíblicas, né, a respeito da mentira, né, que Deus quer as pessoas com transparência para sair desse pecado da mentira. E, assim, uma coisa que o Espírito Santo está, né, trabalhando na vida de cada um, nas pregações e tudo, é realmente sair desse hábito, criou hábito, a mentira agora ser verdade, e as pessoas mentem em tudo. Aí ele vai explicando, dando os exemplos do dia a dia, né, do dia a dia no trabalho, em vários locais. E realmente, rapaz, o povo faz da mentira uma coisa tão rotineira que a pessoa nem percebe que está mentindo tanto. É triste. Então, o que acontece? Para você encontrar a verdade, você precisa ser verdadeiro. Se você não amar a verdade e expulsar os enganos do seu próprio coração, se você não fizer esse trabalho de dever de casa, de expulsar os enganos do seu próprio coração, você não encontra a verdade. Então é por isso que é pregado o evangelho e as pessoas não entendem, não crêem, não recebem. É como aquela semente plantada na beira do caminho, vem as aves e come a semente. Por quê? Porque elas não têm criteriosidade interior para abandonar qualquer engano. Sentimento é engano, paixão é engano, palavras torpes é engano, maus pensamentos é engano, intenções erradas é engano. Então, é uma batalha, gente, é uma guerra severa. Não é brincadeira, não. Quando você acha que você está quietinho ali, o diabo, pum, joga um negócio na tua cabeça. Às vezes você está lendo um texto na internet, né? Até profecias de Deus, o diabo, pum, joga uma seta para te derrubar. É terrível. Entendeu? Eu falo... Peraí. Preciso orar mais. Há irmãos que estão bem mais focados, pregando, orando, eu sinto falta de uma pessoa dando força para manter o foco nesse relacionamento com Deus. Irmã,
É bom ter uma assessoria espiritual, sei lá, alguém que possa te ajudar. Mas, assim, todo o tempo que você tiver de sobra, né, não que você vai dar a sobra para Deus, mas por causa do seu trabalho, das suas ocupações, você se põe de joelho no seu quarto. Fala, maninha. Otimize as coisas, otimize o tempo. Tá, eu ia até falar, né, mas é a respeito disso, é a rotina de oração. Nós temos que ter a rotina de oração e a leitura da Bíblia. Eu gosto muito de ler os livros de autoajuda, que tem esses livros de pastores que têm autoajuda, que são os livros que trabalham dentro da área psicológica e de autoajuda. É bom também, porque às vezes Uhum. você está assim, precisando conversar, e para mim livro é um amigo. Para mim eu vejo livros como um Uhum. amigo. Aí você lê um livro, você vai peneirando as coisas, né? Vai retendo o que é bom. Eu gosto muito de ler aquele Uma Vida com Propósito, que eu estou lendo daquele Rick Haney, não sei como é que fala. Uhum. Eu leio o devocional do Charles Spurgeon, né? Eu comprei o Isso. devocional dele. Eu comprei o devocional do Bispo Hernandias Lopes, do Max Lucado. Aí é uma forma de ter uma rotina de você ler, e a Bíblia também, né? E aí você vai alimentando o seu espírito, que do mesmo jeito que eu vou para academia malhar, eu tenho que ler para alimentar meu espírito, né? Que eu vou para academia malhar, segunda a domingo, eu tenho meu momento de oração, minha rotina de oração. Aí eu tenho de manhã, antes de levantar, eu tenho que fazer alguma oração, senão meu dia não fica legal. E de noite, né? E faço de noite também meu caderninho de oração. Escrevo meus pedidos, escrevo. Também quando eu estou ruim, eu desabafo escrevendo, que é uma forma psicológica de terapia, você escrever, ou você escrever fazendo pedidos, escrevendo seus sonhos, ou você também pode escrever uma coisa que você está chateada, você escreve, depois rasga e joga fora. É uma forma, é uma técnica que usa também que os psicólogos usam para você não ficar remoendo, ruminando, né? É muito legal, mas se você não tiver essa rotina de ler todo dia, vou ler ler provérbio, ler salmo, escolher uma carta de Paulo para ler, ficar lendo durante um mês, ali fazendo mesmo as meditações, você fica fraco, né? E é assim, eu acho que não é a gente viver, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Acho que não é por aí, não. Acho que a gente tem que buscar com a própria, a gente tem que buscar a comida com as próprias nossas mãos, a comida. Não ficar esperando a colher do pastor, ficar esperando a colher de outra pessoa. Deu o Espírito Santo, Deus deu o Espírito Santo justamente para invocar, né? Como você falou, peça o Espírito Santo, fale com o Espírito Santo, desabafe com o Espírito Santo, né? Uma coisa muito boa que eu ouço do padre Christian Shankar, não sei se você conhece, Lucas, ele coloca Não. assim: gente, se vocês querem dar alguma coisa boa para as pessoas, ofereça o Espírito Santo. Porque a partir do momento que você oferece o Espírito Santo, fala do Espírito Santo, você já deu tudo. Porque o Espírito Santo ele vai acrescentar tudo para você. Então, até o padre Christian Shankar, eu gosto muito das explicações dele, da pregação dele. Ele é católico, mas ele tem um discernimento muito bacana em relação à pessoa do Espírito Santo, como ele coloca, né? E hoje ele falando nas pregações dele lá que eu fico ouvindo, que eu vejo os cortes que tem no Instagram, agora no YouTube que eles colocam, o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo, é a melhor coisa, o melhor presente que você tem da sua vida é o Espírito Santo. E assim, o Espírito Santo está incomodando todos para poder as pessoas saberem buscar ele por conta própria, sem esperar bengala de ninguém, nem
como é que eu vou dizer? Aquela alguém, você tem que ir sozinha, porque a salvação é individual, o arrebatamento é individual, ninguém vai em grupo, ninguém vai em dupla, né? Então é, é você e Deus e mais ninguém. É assim que eu vejo o amadurecimento espiritual. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar algum detalhe? Quer alguma mentoria, né? Como a irmã Alexandra falou aí. Viu, irmãos? Então, assim, eu coloco a coisa, a realidade nua e crua, porque eu não estou aqui para enganar ninguém, nem para enrolar com ninguém, nem para me enrolar, né? Porque o negócio é sério. É a eternidade tem fim, não. Então, o que acontece? Esse negócio que as pessoas estão adotando agora, inteligência artificial, a tecnologia, ela tem todas umas vantagens. Inteligência artificial, se ninguém mais faz um texto, nem uma carta, dá as dicas para a inteligência artificial, e a inteligência artificial faz o texto, faz a carta, faz tudo. Até uma prova, um professor pode pedir para ele fazer as questões, como eu já pedi, e ela faz. Então, são novidades da tecnologia. Mudança genética, novidade da tecnologia. Transhumanismo, você associar a sua mente com um robô, com um computador, implantar um chip, são todas essas benécias da modernidade e da tecnologia. A tecnologia espiritual que Deus vai nos dar transcende tudo isso. Então, se você acha que você vai perder por estar seguindo ao Senhor, você não vai perder, você vai ganhar muito mais. E vai ficar parecendo que você é o doido e eles são o certo. Só que na hora que Jesus aparecer, muda tudo, né? Por quê? Porque o engano, gente, se as pessoas entendessem, as pessoas têm uma lógica de que a história funciona do jeito da cabeça delas. Se elas entendessem que a raiz da situação é como é que é o argumento que às vezes as pessoas falam para mim, mas Lucas, isso assim, como é que é? Agora eu não lembro. É porque eles não entendem a raiz da história humana. Aí esse engano vem, certo? A pessoa não entende que ela tem uma alma, que ela tem um espírito, que ela não é só corpo e mente, raciocínio, igual um computador. Então tem gente aí se congelando para nascer lá na frente e ser reprogramado, colocado a mente num computador. É tudo essas bagaceiras, tudo aí. Que não vai levar a nada. Não vai levar a nada. Tá bom, irmãos? Vamos orar então. Quem gostaria de orar por nós aqui para agradecer? Espero que tenha ficado claro tudo que eu expliquei sobre o apóstolo Paulo, sobre o evangelho, sobre a conversão, né? Porque todos nós corremos perigos espirituais todo dia tem luta, todo dia tem combate, todo dia tem enfrentamento do mal, né? Tem dias que são menos, mais agradáveis, né? E tem dias que são mais. Quando cruza 6 da tarde, que é como o calendário judeu coloca o dia, eu vejo a penetração da entrada do outro dia. Então, quarta-feira para mim é um dia de luta, terça-feira é um dia maravilhoso, né? Domingo também, às vezes, é um dia muito maravilhoso para mim. Então, tem dias na semana que as coisas são mais acentuadas e menos acentuadas. Alguém pode orar por nós, agradecendo? Ora aí, filha, agradeça. Eu posso orar. Lucas, realmente, tem dia que, o dia da semana eu percebo, tem dia que é dias de luta. Eu não sei nada disso de calendário judeu, nada não. Mas eu percebo isso. Tem o dia na semana que é dia de luta, um dia assim diferente. O outro dia é mais alegria, é mais regozijo, né? Uhum. Outro dia mais domingo eu acho mais empolgante. Né? Não sei se é porque eu vou muito Domingo para a e terça-feira igreja. para mim é ótimo. Pois é, rapaz. Sábado também, né? Sábado também. Tem uns dias que oscila, realmente, uns dias que oscila, mas eu nunca tentei assim. Você tem que começar a observar, né? É.
Eu peço a Deus, não deu certo. Terça-feira é um dia Aí tem dia duplamente. que tem, aí tem dia que tem uns sonhos, tem dia que eu tenho uns sonhos assim, eu digo, meu Deus, o que será esse sonho que tá querendo me transmitir? Aí tem uns sonhos meio estranhos, aí eu espero, eu digo, Deus, o que será que vai vir por aí? Aí eu já fico alerta. Aí tem dia que é sonhos de calmaria, de refrigério, aí é bênção. Aí, assim, tem umas coisas que realmente você fica numa sensibilidade espiritual muito grande, essa questão mesmo do Espírito Santo vai sinalizando para você, né? Porque Deus sinaliza para a gente muita coisa toda hora, né? Ou em sonho, ou no dia a dia, ou a fala de alguém. Mas realmente, você tem razão. É Viu, impressionante. irmã Alexandre? Ela está perguntando sobre por que tantas lutas. O que Deus espera de nós, sabendo que somos limitados e vamos falhar. É assim, irmã. Em primeiro lugar, você tem que ver a circunstância que nós estamos no mundo. Você é um habitante, né, do céu, morando na terra, numa terra dominada por inimigos. Então, você está num contexto de guerra, né? Se você morasse no Iraque, naquela época que o Saddam Hussein foi morto e o George Bush invadiu o Iraque, você teria que considerar o contexto daquela época como sendo um contexto de guerra, e a sua vida nunca ia ser normal. Então, esse é o contexto da nossa vida aqui. É um contexto de guerra. Agora, como eu falei no começo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama Deus, Deus vai usar isso para aperfeiçoar você, para mortificar a sua carne. É só você focar nele, focar nele, focar nele. Tem época, irmã Alexandra, que a luta é intensíssima. E depois tem uma época que você fica admirado. Falei, ué, como é que tem tanta paz agora? Ninguém me persegue mais. Você até fica meio na suspeita, tá? Então, não se preocupe. Eu passei por épocas de lutas intensíssimas, terríveis, e tem épocas de refrigério, tá? Tá bom? Então, quando Deus está na intensividade, Ele está trabalhando em você, trabalhando seu caráter, mudando seu espírito, preparando você para situações difíceis, para você não trincar. É um vaso no fogo. O vaso, quando ele está no fogo, ele não pode rachar, senão perde o vaso. Então, ele prepara o vaso para suportar o fogo. Quando esse vaso suporta o fogo, ele vem com a glória dele. A glória dele pesa em nós, na nossa carne. E aí você suporta. Tá? Aí quando você termina a sua jornada, pronto, recebe a coroa e aí nunca mais tem nenhum problema na vida. É uma vitória eterna. Não há mais choro, nem ranger de dente, nem tribulação, nem angústia, nem mais nada. Acabou. Então, quem vai orar aí? Posso orar, hein? Posso orar, porque já são 10 para as 10. Vamos lá. A minha irmã segue uma rotina bem. Vamos lá. Eu sigo a rotina aqui de orar aqui, eu tenho que orar aqui nas minhas coisas e dormir. E amanhã eu levanto 6 horas. Amém. Pode orar, Senhor, menina. meu Deus e meu Pai, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esse momento tão enriquecedor nas nossas vidas, Senhor. Paizinho querido, obrigada, Senhor, pelas palavras que meu irmão Lucas trouxe, uma palavra de refrigério, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, Deus. Ó Espírito Santo, queremos te louvar e te agradecer por todos que participaram aqui desse momento e abençoa, Senhor, nossos familiares, nossa parentela. Nos dê, ó Senhor, uma boa noite de sono e uma semana bastante alegre, Senhor. Uma semana alegre, com vitórias, mesmo que tenha luta, mas o Senhor nos dá a vitória, porque o Senhor é mais que vencedor nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor já morreu na cruz pela remissão dos nossos pecados. E para que possamos, Senhor, estar sempre firme no teu caminho, ó Deus. Porque a vida é um jogo, e nós sabemos que o Senhor é o vencedor desse jogo. Então é assim que eu vejo a vida, Senhor, como um jogo. E sei quem já venceu. Fortalece os nossos corações, Senhor, firma a nossa fé cada vez mais. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, Boa amém. noite. Boa noite. Boa noite. Beijo. Dá um beijo na minha mãe aí, tá? Tá bom. Meus irmãos todos.
Tá. Vou parar aqui. Parar a gravação. Se alguém quiser conversar qualquer assunto, pode conversar.